Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Peso da Saúde, o programa que eu falo sobre otimização da saúde e, consequentemente, perder peso. Na verdade, a obesidade, a gordura localizada, assim como muitas alterações de pele, são um reflexo da nossa saúde. E como eu, em 2 meses, perdi 11 quilos, com algumas estratégias que, na verdade, no meu caso, eu tive que fazer, aqui eu quero compartilhar isso, sabe? E de maneira que hoje o nosso tema é o termostato da gordura. Como que a gente controla o termostato da perda de peso? Olha que interessante. O que é isso, Henrique? Eu vou mostrar, vou compartilhar minha tela para a gente começar a conversar a respeito. Tá legal? Então vamos lá. Então aqui, ó, o peso da saúde. O que é esse conceito de peso pré-definido para o corpo? Então eu vou começar a conversar a respeito desse conceito de peso pré-definido do corpo e como que a gente vai controlar esse peso pré-definido. Como é que funciona isso? E para isso, devagarzinho, eu vou mostrar aqui um caso clínico, um caso de verdade, né? Um caso de uma paciente minha, paciente Carmen. Na verdade, o nome dela não é Carmen, mas o restante é basicamente isso mesmo, né? Então vamos chamar a paciente de Carmen. A Carmen veio no consultório, ela tem 34 anos, e ela veio indicada para fazer um procedimento que se chama radiofrequência. Radiofrequência tem alguns aparelhos que a gente utiliza para fazer esse procedimento, é para diminuir a gordura corporal localizada, principalmente em região do abdômen. A gente pode usar no braço, a gente pode usar esse aparelho nas pernas, no culote, na região de abdômen. E ela já veio com essa indicação para realizar a radiofrequência nessa gordura abdominal. O interessante é que ela já havia realizado esse procedimento algumas vezes, se não me engano, 4 vezes já. Além de fazer massagem manual, porque esse aparelho de radiofrequência, na verdade, ele desde 2001 que a gente utiliza essa radiofrequência. Essa radiofrequência, o que ela faz na gordura corporal? Ela entra em ressonância, né? É um aparelho que entra em ressonância, que ele vibra a célula gordurosa, e essa célula gordurosa, ela quebra. Então você perde gordura por ressonância entre o aparelho, a frequência do aparelho, e a frequência dos elétrons dentro da célula gordurosa. Então é uma maneira muito interessante, muito bacana, né? Você vê que a fisiologia da coisa é muito legal. Só que o que acontece? Essa célula, a célula não vai sumir. Ela vai só, entre aspas, arrebentar, mas vão aparecer outras células. É um procedimento não muito caro, mas também não é muito barato. São 8 sessões, mais ou menos, padrão que a gente usa de radiofrequência, para essa gordura localizada, no caso da Carmen, para a gordura abdominal. Mas ela já veio de outras vezes relatando isso. Interessante que ela veio já querendo fazer. Ela veio com essa questão já na cabeça. Eu vou fazer a radiofrequência. Só que ela falou assim, mas quanto tempo será que vai durar? Porque eu faço, já é a 4ª ou 5ª, era a 5ª vez que ela iria fazer, e volta, essa gordura volta. Mesmo ela tendo uma alimentação saudável, segundo ela, né, como eu mostro aqui. O que ela disse para mim? O que ela me disse? Mesmo com a alimentação de poucas calorias, segundo elas, e alimentando direitinho de 3 em 3 horas, mas o que é esse direitinho de 3 em 3 horas, né? Ela falou que comia muita salada no almoço e evitava gordura. Aqui está o básico da alimentação dela. Então, o que a gente pode ver aqui, no caso da Carmen? Primeiro, que ela fazia um procedimento que era para tirar essa gordura localizada. Por quê? Ela se alimentava com poucas calorias, segundo ela, que na verdade, realmente, ela fazia uma restrição calórica interessante na época, poucas calorias, e alimentando de 3 em 3 horas, 3 em 4 horas. Ela era muito rigorosa com isso, porque ela realmente queria perder esse peso. Aquilo ali não... Ela falou assim, essa gordura não me pertence, eu não quero isso. E fazia essa radiofrequência, né? Já fez a radiofrequência, perdia a gordura, o peso melhorava, mas aí a 4, 5 vezes da última sessão, que são 8 sessões, ela já começava a notar que essa gordura voltava, mesmo utilizando, mesmo se alimentando direitinho, como ela mesma disse, e mesmo fazendo alimentação com poucas calorias. Tá? Então, aí eu falei, Carmen, mas será que vale a pena a gente fazer de novo? Porque isso vai virar um ciclo, você vai ficar dependente de fazer isso. Vamos dar uma estudada melhor nisso? E na época, eu até cheguei a conversar muito com a Carmen a respeito de alguns trabalhos que
falam disso, né? Que mostram que você perde, mesmo comendo menos calorias, o seu organismo ele tende a gastar menos caloria. É igual um termostato. Por isso do termostato metabólico, né? Termostato da gordura. Isso é bem interessante, porque aqui, ó, este é um estudo que foi realizado nos anos 90. Então, esse estudo, realizado nos anos 90, ele mostrou qual era a intenção desse estudo. Eles pegaram mais de 100 pessoas, eles fizeram essas pessoas se alimentar, eles deram um shake calórico para essas pessoas, para que elas aumentassem a quantidade de calorias diárias dela. E o que aconteceu? Você vai esperar o quê? Você vai engordar, né? E depois eles fizeram a mesma coisa, ao contrário. Eles tiraram as calorias dessas pessoas para as pessoas emagrecerem, né? Então é aquela questão de a caloria que entra e a caloria que sai, a quantidade gasta de energia. O interessante aqui é que, vamos passar para frente aqui, o que eles queriam ver, na verdade? As mudanças no gasto de energia resultantes da alteração do peso corporal. Como é que o que acontece no metabolismo da pessoa quando ela muda o peso? Olha que interessante. Isso aqui já é uma conclusão, mas eu vou voltar nela. Aqui, essa conclusão aqui. Vou até ler. Ó, essas mudanças compensatórias podem ser responsáveis pela fraca eficácia a longo prazo do tratamento para obesidade. O que tudo isso quer dizer aqui? Que as pessoas, mesmo depois de serem muito alimentadas, a tendência delas é que o peso volte ao que estava antes. E as pessoas que foram subalimentadas, é que a tendência do peso dela volte ao que era antes. Na verdade, é que existe uma tentativa de equilíbrio. O organismo não quer que você engorde ou não quer que você emagreça. Mas aonde que está esse termostato, né? Porque o que é um termostato? O termostato é o que a gente chama de homeostase, né? Vamos para frente, mas isso aqui é muito interessante mostrar que isso aqui faz parte do trabalho científico. Olha que interessante isso aqui. Isso aqui, ele mostra, eu quero que vocês observem principalmente esse lado de cá. Tá legal? Isso aqui mostra que tinha um peso inicial, que era este peso inicial aqui, peso zero, e eles alimentaram muito a pessoa. Então ela teve esse aumento de metabolismo. Para quê? Para compensar o peso que ela ganhou. Depois eles diminuíram a quantidade de alimento das pessoas, quer dizer, alimenta muito a pessoa, depois de um tempo tira o alimento e depois tira mais ainda. Aí o que acontece? O metabolismo baixa, aqui o metabolismo entrou em 500 e depois aqui o metabolismo baixou em 400. O que está querendo mostrar? O que esse estudo está mostrando aqui? E não é só esse estudo que mostra isso, né? Vários estudos mostram isso. É que o organismo tenta voltar ao equilíbrio, tenta voltar à homeostase. Mas o que dita onde que está a chave? Não é bem a chave, o nível, né? Como é que eu graduo? Eu quero minha homeostase em X. Eu quero ter meu peso 70 quilos. Eu quero ter meu peso 80. Eu quero ter meu peso 90. Onde é que é essa chave? O termostato, porque a gente pode ligar o termostato e assim, eu gosto de calor. Eu vou querer esse quarto quente e se lá fora estiver frio, vai manter a temperatura. Isso é a mesma coisa do que o frio, que é o que a gente está falando aqui. Quando está muito quente, né, quando a gente vê a temperatura está muito quente, o que acontece? Quando você faz, eu não estou falando de exercício não, estou falando de temperatura mesmo, calor. Mesmo no metabolismo basal, se você estiver tranquilo, você começa a ter suor. O suor, ele faz com que a gente volte à temperatura, teoricamente, que está estabelecida para a gente ter. Então, quando está muito quente no nosso corpo, ele vai esfriar através do suor, né? Então, quente, o suor, o que ele faz? Perda de calor para diminuir a temperatura. E no frio, o que acontece? A gente treme. Treme, aquela coitadinha aqui, tremendo, né? O tremer, essa vibração, faz aumentar a temperatura corporal. Então, o nosso organismo é muito interessante porque ele tem esse mecanismo de equilíbrio, de homeostase. É o que a gente chama de homeostase. Isso não acontece só em questão de temperatura, não. Temperatura corporal, não. Isso acontece também em questão de
tecido gorduroso, de quantidade de gordura corporal. Por quê? Mas eu entendo que para a temperatura existe um local no cérebro que realmente controla, né? Para a gente não ter uma hipertermia, uma hipotermia. Se você está imagina, você num lago gelado, você cai dentro d'água. Por que a gente treme para danar? Para você não entrar em hipotermia. Olha que interessante que é o organismo. Isso a gente falando em termos de temperatura corporal. Mas isso também, aquele trabalho que eu mostrei, mostra exatamente isso. O trabalho mostra que a gordura corporal também tende a ter um equilíbrio, a ter um ponto onde você fixou para que seja aquela gordura a ideal para você. Tá? Depois eu vou falar, mas como chegar nessa gordura ideal, ou como que a gente vai rodar essa rodinha do termostato e fazer com que esse termostato ele atue a nosso favor, né? Botar o termostato da gordura não para ter muita gordura, mas para ter menos gordura, né? A mesma coisa, por exemplo, aqui em casa, eu sou calorento, eu sinto, tá um frio danado aqui em casa, eu não sinto o frio que minha esposa sente, nem minhas filhas, nem nenhuma das duas filhas. Eu estou de short, chinelo, e minha mulher e minhas filhas estão de blusa. Henrique, como é que você está aguentando isso? O meu termostato ali, a minha capacidade entre aspas, de controle de temperatura é diferente da delas, né? Mas isso não é nem bom nem ruim, isso é um fato, tá? Então, mas para a gordura, o ponto que eu estou querendo chegar aqui é o seguinte: para a gordura acontece algo muito parecido, muito parecido. Então aqui eu queria chegar nesse ponto de homeostase. Então a homeostase também, é o que eu já estava falando, a homeostase também ocorre, ela se aplica ao conceito de gordura corporal. Por quê? Por que isso é importante? Porque o percentual de gordura corporal, ele é questão de sobrevivência. Se você for ver, você não vê um animal selvagem obeso. Por quê? Porque é questão de sobreviver mesmo. Tadinho desse cachorrinho aqui. Olha como é que ele está gordinho. Olha como é que ele está gordinho. Né? Cansadinho. Você imagina esse cachorro tendo que caçar. Esse cachorro, se ele tivesse no mundo animal mesmo, tivesse que caçar um coelho, mas ele perderia o tempo todo. Ele não ia pegar um coelhinho. Né? No mundo animal, a gente precisa de ter a gordura armazenada para a época de escassez. Esse cachorrinho aqui, com certeza, não tem escassez. Né? Não tem escassez, ele está comendo o tempo todo. A obesidade em animais é incompatível com a sobrevivência em animais. E nós somos animais. Né? Eu falo em animais selvagens, é incompatível com a sobrevivência. Então, desse modo, a gente tem que pensar como se a gente estivesse na floresta mesmo. Né? Como é que você, primeiro, se você não está conseguindo a caça, se você não está conseguindo caçar, se não está achando fruta, se você não... Está escasso, né? A alimentação é escassa. Você tem que ter armazenado gordura. Mas a quantidade de gordura que você armazenou não pode ser uma quantidade muito grande que te impeça, por exemplo, de correr atrás de uma caça ou de fugir de um predador. Entendeu? Então, essa é a questão de sobrevivência mesmo. Imagina esse cachorrinho aqui, ó, esse gordinho aqui, ele teria, se vem um lobo atrás dele, uma hiena atrás dele, o que for, né? Ele não consegue correr 10 metros, já cai, tá gordinho, então o peso. Então existe essa homeostase também no tecido gorduroso. Existe um ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio tem alguma coisa aqui no organismo da gente, que daqui a pouco a gente vai chegar lá, que ajusta esse termostato, que faz o ajuste desse termostato. O ajuste, hoje em dia, a gente está vendo um ajuste de termostato maluco, né? Porque hoje há a epidemia de obesidade, né? O que a gente está vendo no mundo inteiro, quando você tira uma foto ou você filma uma rua, em qualquer grande metrópole mundial aí, no centro da cidade, se você observar as pessoas hoje, com as pessoas da década de 70, uma foto, né, da década das pessoas na rua, você vai ver a diferença das pessoas. As pessoas hoje, mais de 80% estão obesas, e naquela época não existia essa quantidade de pessoas obesas, era até uma raridade. Era uma raridade, isso. Então, o que é importante a gente dizer aqui?
que calorias, gente, ingeridas e calorias gastas não são importantes no sentido de obesidade, no sentido de estudo de obesidade e até no sentido de você se importar ou atuar em calorias ingeridas e gastas para controle de obesidade. Por exemplo, no caso da Carmen. A Carmen, ela vinha fazendo essa radiofrequência e ela queria perder peso fazendo radiofrequência, já que ela estava fazendo uma dieta restritiva, de calórica, com menos de 3 em 3 horas, que depois eu vou mostrar aqui que não é interessante, é até o contrário, mesmo uma dieta de baixa caloria, né, com menos de 3 em 3 horas, coitada, ela foi orientada dessa maneira, né, não é culpa dela, e perdia o peso fazendo o procedimento, mas logo voltava o peso, porque o termostato da gordura dela estava ajustado para um peso X. E ela baixava aquilo ali, com o procedimento, o organismo logo, já absorvia mais gordura, né? Armazenava mais gordura, então ela engordava novamente. Então, mas o que é importante? Como é que a gente vai regular esse termostato? Qual é a chave para a gente regular esse termostato de gordura corporal? Como é que a gente vai girar isso aqui e ajustar esse número aqui? Como? É isso que eu vou começar a conversar a respeito aqui. Tá legal? Então deixa eu passar para frente aqui. Então, ó, vamos ler. Nossos corpos são quase totalmente controlados e regulados por hormônios. Então a gente vê que o nosso corpo ele é regulado basicamente hormonalmente falando, é por hormônio, né? E esse termostato, nome difícil, né? Termostato. Eu ainda falo rápido, né? Falo embolando as palavras. E o nosso termostato de gordura corporal não é diferente. Esse termostato, ele também é controlado por hormônio. Então, o ajuste desse termostato para a gordura também é controlada por hormônio. Aqui é um outro estudo. E com esse estudo, logo você vai saber como é que é isso, né? Este é um trabalho também. Você vê que esses estudos são trabalhos antigos. Isso é sabido há muitos anos. Isso é da década de 90, 95. Né? Só que, você vê, a informação, o que é informação? A gente tem tanta informação que a gente tem que ficar escolhendo a informação que é realmente a informação certa. Né? Então, nesse trabalho científico, eles trataram diabéticos tipo 1. Aqui tem uma diferença. Diabético tipo 1 é aquele diabético que não fabrica insulina de forma nenhuma. Né? O pâncreas dele não tem a possibilidade de fabricação de insulina. Então, eles trataram os diabéticos tipo 1 com doses diferentes de insulina para ver, durante mais de 9 anos, para estudar mesmo a parte metabólica da pessoa, para estudar como é que a vida dessa pessoa vai ficar em termos a médio e longo prazo. Então, eles trataram com uma dose mais baixa e uma dose mais alta de insulina. Então, uma dose mais baixa ou uma dose relativamente maior de insulina. Para quê? Na verdade, é assim, para controlar a glicose. Mas não havia necessidade, é claro. Eles deram mais e menos, mas dentro de uma faixa de controle rigoroso, tentando ver melhora, né? Tentando ver pontos positivos em se dar mais ou se dar menos insulina a médio e longo prazo. E o que aconteceu? O que aconteceu? Ao longo desses 9 anos, esse trabalho é muito interessante. Olha para você ver. Uma dose muito alta de insulina, uma dose alta mesmo. 30% de incidência de ganho de peso em relação àquelas pessoas que tomaram a dose não alta de insulina. O controle da glicemia foi ok nos dois. Tanto na dose, que era uma dose, entre aspas, ideal, e a dose que foi considerada alta. A dose alta é essa aqui, ó. A dose alta é essa aqui. Então, aqui, depois de 9 anos, vamos colocar aqui, mudar depois de 9 anos de estudo, olha para você ver o ganho de peso após 9 anos de estudo naqueles que tinham a alta dose de insulina. Então, as pessoas que tomaram uma dose maior de insulina engordaram. Olha que interessante, a insulina fez a pessoa engordar. É claro que pacientes diabéticos tipo 1, eles realmente precisam de insulina. A insulina a insulina industrial foi um fator, assim, foi uma virada de chave mesmo no mundo para pessoas com insulina, com diabetes tipo 1.
porque não era compatível com a vida, né? Não era compatível com a vida. Então foi uma chave. Mas o que a gente viu nesse trabalho é que se você der uma dose maior, então que ele já relacionou uma dose mais alta de insulina com maior ganho de peso. Então houve um maior ganho de peso aqui. Tá? Então, vamos passar para frente para a gente ver o que eu preparei aqui. E além disso, outras pesquisas a respeito de insulina mostram a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso? Que se eu quiser te engordar, eu consigo. Mesmo se você não comer, a alimentação sua tiver a mesma alimentação, eu consigo te engordar apenas aplicando insulina em você. Aí se eu abaixar, se eu comer menos calorias, eu também faço você engordar, porque a insulina, ela não deixa você perder a gordura. A insulina alta há muito tempo. Já já a gente chega nisso aqui. Então vários trabalhos mostraram isso, a mesma coisa, que doses mais altas de insulina, elas realmente tendem a causar ganho de peso. Então, doses mais altas de insulina tendem ao ganho de peso. Outra coisa interessante, e são vários trabalhos, né, gente? Muitos trabalhos mostrando isso. Isso não é de agora, isso é uma coisa já de muitos anos atrás. Olha, 1998, publicado na Lancet. Né? O que mostra aqui? As medicações, no caso aqui, a sulfonilureia, que é uma medicação de tratamento do diabetes, o que ele faz? Essa medicação, ela faz produzir insulina para o diabético tipo 2, né? Ele aumenta, ela não é insulina, ela faz com que o pâncreas produza insulina. Então, até de forma indireta, sem ser você injetando a insulina na pessoa, se você der uma droga que faça o pâncreas fazer insulina, quer dizer, aumente a insulina, existe também ganho de peso. Nesses casos, existe o ganho de peso. Aqui tá bonitinho, ó. Eu estou começando a mexer. Você está vendo como é que eu estou achando interessante mexer essa animação que eu estou fazendo aqui? É igual menino, né? Igual criança. Adora. E eu gosto disso. Então, mas eu acho que fica mais interessante porque a gente interage. E eu também não perco o raciocínio. Não perco o raciocínio. Quando eu dava aula na Federal, na universidade aqui, era muito interessante que eu fazia isso muito, mas não existia essa tecnologia ainda, né? Eu projetava e eu ia falando em cima do que estava projetando, porque eu falo muito rápido, né? Eu sou uma pessoa que conversa muito rápido. E para eu não embolar demais as palavras, não, porque eu sou meio ligado na tomada, eu projetava, ia mostrando a projeção e aquilo ali ia cadenciando, né, a aula que eu dava na faculdade. Mas vamos voltando aqui, então, ao que a gente está mostrando, o efeito do metformin, né, é o nome patenteado, mas a sulfonilureia e insulina no ganho de peso. Então, o que eu quero dizer aqui é que, mesmo indiretamente, o medicamento que faz a insulina aumentar, faz a pessoa ganhar peso. Tá? Guardando isso aí. Então, deixa eu pegar meu brinquedinho aqui, ó. Então, há duas maneiras possíveis da gente avaliar isso, essa questão de ganho de peso. Uma delas é o que a maioria, o que a Carmen veio, né? A Carmen, o que ela veio? A solução dela é comer menos, exercitar mais e ter força de vontade. O negócio é o seguinte, se você não emagrecer, é porque você não tem força de vontade, você não está dando conta. Você não está dando conta, você está comendo demais, você não tem força de vontade, você não está seguindo a dieta. Então, é o tal do balanço calórico positivo, que é a tal da causa, que seria a causa da obesidade. Você está comendo mais do que você está gastando. Essa é a primeira opção. Essa primeira opção, o que é legal a gente fazer nessa primeira opção aqui? Isso, né, gente? Isso aqui é uma judiação com a obesidade, com as pessoas obesas e com aquelas pessoas que querem perder, igual a Carmen, gordura abdominal, e você falar isso aqui com a pessoa que ela não tem força de vontade. Porque isso aqui está totalmente errado. Isso eu acho muito cruel com a pessoa. Por quê? Porque a obesidade ela não é uma relação, não é uma questão de força de vontade desse modo. Esse modo aqui, o que esse modo aqui causa? Esse modo aqui causa a pessoa, ela tem fome. A pessoa que nesse caso, ela tem fome. Ela não tem só vontade de comer.
Ela não é aquela ali que, meu Deus, vou comer. Ela tem fome, ela passa fome mesmo. Ela tá, o organismo dela está pedindo para ela comer. Com isso aqui, então, isso aqui não funciona. Isso não funciona. Isso aqui é o que a gente tem que basear. A obesidade é o aumento do peso devido a esse termostato da gordura, esse ajuste, ele está regulado para um nível alto. Mas que diabo de ajuste é esse, Henrique? Que ajuste? Você está falando desse negócio, até agora não entendi nada do que você está falando, de ajuste. É o seguinte, existe uma chave, né? E essa chave é a insulina. Essa chave é a insulina. O que faz nosso corpo regular o termostato para alta gordura está relacionado com a insulina. Como que essa insulina está trabalhando e qual o nível de insulina que você tem. Por exemplo, a Carmen, ela chegou e eu perguntei, tá, vamos fazer... Ela trouxe os exames dela no dia. E ela trouxe exame de glicemia, dos lipídios, e não existia pedido de insulina. Né? Hoje você não vê, é muito raro. Hoje pedir insulina, pede a glicemia, porque está relacionado à glicose. Vamos esquecer essa questão de glicose a princípio, porque o importante, a chave, é a insulina. A insulina é como se fosse um guardinha ali na célula de gordura. Ela deixa entrar, deixa passar, ela que é a mestre. Insulina alta, o que acontece? A insulina está alta, você alimenta, a insulina sobe. A insulina sobe, a insulina é um hormônio anabólico, né? Ela faz você guardar a gordura. Não vai deixar você queimar gordura, não. Então, se a insulina estiver alta muito tempo, enquanto a insulina estiver alta, você não queima gordura. A Carmen estava alimentando de 3 em 3 horas. Eu falo a Carmen, mas assim, a maioria das pessoas é orientada dessa maneira. Alimentar de 3 em 3 horas, mesmo com baixa quantidade de calorias. Então, ela estava alimentando de 3 em 3 horas. Como é que está o gráfico dela? O gráfico da Carmen da insulina estaria assim. Deixa eu fazer aqui um desenhozinho. Vamos supor que aqui a insulina dela, ela está alimentando de 3 em 3 horas. Aqui, ó. Então, a insulina sobe, alimentou. Mal está caindo, já sobe de novo. Mal está caindo, já sobe de novo. Mal está caindo, já sobe de novo. Essa é a insulina dela. Agora, se ela fosse orientada de maneira que você vai alimentar café da manhã, almoço e jantar, por exemplo. Então, a insulina dela ia subir. Depois aqui ela ia baixar. Depois, na hora do almoço, subia. Depois baixava. Então, ela teria espaços aqui onde a insulina estaria baixa. Seria a hora de ter queima de gordura. É a hora da queima da gordura. Aqui, ela não está tendo queima de gordura. Nessa hora aqui, ó, a insulina está alta. A insulina alta. Não está tendo queima de gordura. Então, não tem jeito dela emagrecer mesmo, não. Nem por reza brava. Não tem jeito. Né? Então, a insulina é a chave mestra no sentido de ajuste do seu termostato. Ajuste do termostato metabólico. E por que alguns alimentos estimulam mais a insulina do que outros? Então, aí é o que a gente tem que ver. Como é que a gente faz, então, para agir? Mas e daí, Henrique? Você falou um tanto de coisa aí legal, achei bacana, mas e a Carmen? A Carmen, o que a gente orientou para a Carmen? Primeira coisa, não ia fazer aquele procedimento, porque daí a 4 meses ela ia fazer de novo. Ela ia para outro médico, para outro dermatologista, para outro dermatologista. Então, ela ia ficar pulando. Na hora que eu mostrei para ela, eu não mostrei esse trabalho para ela, mas eu citei o trabalho e foi muito interessante, porque dá para entender, né? É muito interessante essa questão do termostato. É a mesma coisa do termostato em termos de temperatura corporal. Né? Mas como é que então a gente faz essa insulina, já que a insulina é a chave? A insulina, se você deixar a insulina alta no seu corpo, a insulina ajusta o termostato para guardar gordura. Então, a obesidade está relacionada com o ajuste metabólico que a insulina faz. E como é que a gente, então, faz com que essa insulina baixe? Quando que a insulina está baixa? A insulina está baixa quando você não está armazenando. Por exemplo, você alimentou, aí você está armazenando. A insulina sobe até mesmo para colocar a glicose onde deve ser colocada. Você lanchou. Então, toda hora que você alimenta, a insulina sobe. Mas são todos os alimentos que fazem a insulina subir? Não, não são todos os alimentos. Quais alimentos? Então, a gente tem que concentrar. Aqui é a grande sacada desse aula, toda dessa explanação que eu estou falando aqui,
é que alguns alimentos estimulam mais a insulina do que outros. Isso é uma coisa que a nossa avó já sabia, né? Ela não sabia exatamente isso, mas ela já falava que esse alimento engorda mais do que esse. Ela falava que esse pãozinho com açúcar aí que eu estou fazendo aqui engorda mais do que essa laranja que você vai chupar ali no pé, né? Mesmo então, assim, até os nossos avós já sabiam disso. O que a gente deve fazer, então, a gente tem que concentrar naqueles alimentos que não estimulam tanto a insulina. A gente agora está numa era industrial, onde a maioria das coisas é industrializada. Mas mesmo os industrializados, você tem que ver o que é mais interessante para não aumentar a insulina. Existe. Eu sou uma prova viva disso, óbvio que existe. Eu perdi em 2 meses 11 quilos. Né? Por quê? O que eu fiz? Parei de comer alimentos processados. Por quê? Os alimentos processados têm açúcar nele. Então o que você vai evitar? Você vai evitar tudo que aumente muito a insulina. Principalmente o açúcar. O açúcar dá pico de insulina. Você vê alimento processado, presunto tem açúcar. Gente, para que presunto tem açúcar? Por que será que presunto tem açúcar? Para ficar gostoso, para você viciar naquilo. Reduzir os carboidratos artificiais, principalmente a gente fala dieta low carb, dieta de baixo carboidrato, mas é baixo carboidrato, principalmente carboidrato artificial, que são as farinhas, o próprio açúcar, né? Tudo que derivado de farinha, farinha de trigo. E além disso, controlar a frequência com que a gente come. Como assim a frequência? É aquilo que eu disse. Deixa eu fazer aqui de novo para vocês entenderem. É o que eu falei com a Carmen. Aqui vamos fazer o dia da Carmen. Né? O dia, como é que a gente orientou a Carmen. Mesmo se ela não fosse fazer, e não há necessidade de fazer restrição calórica. Basta você diminuir a ingestão de carboidratos artificiais, dos alimentos processados, mas isso todo mundo já está sabendo, né? Agora, controlar a frequência do que a gente come. Então, comer de 3 em 3 horas está errado. Não é isso, né? Porque a insulina fica alta o tempo todo. Então, a Carmen ia tomar um café da manhã, que eu falei, pode escolher, a insulina dela ia subir. Aí, ela ia almoçar, meio-dia, a insulina dela ia subir. Ela não lancharia, ela ia jantar, a insulina dela ia subir. Tá? Agora, então, aqui vamos falar aqui, a insulina dela, dessa parte até essa parte, quando a insulina está baixa, está acontecendo aqui queima de gordura. Queima de gordura. Mesma coisa aqui. Queima de gordura. Então, nessas duas partes aqui, ela vai queimar a gordura. Se ela estiver fazendo como ela estava fazendo, se ela comeu alguma porcariazinha aqui, a insulina sobe e acontece que a média da insulina dela vai ficar alta. Então, ela não vai ter horário que a insulina está baixa e que libera gordura. Então, qual que é a chave do nosso termostato? A chave do nosso termostato é a insulina. Olha que interessante. Aí nesse ponto, você está pensando, então o jejum é bom. O jejum é bom. Né? O jejum é bom porque enquanto você não está alimentando, não tem insulina. Então, isso é para uma outra aulinha nossa aqui. Né? Joia. Terminei certinho. Ó. Então, o que eu queria dizer aqui é isso. É que o nosso organismo, existe uma chave de controle do nosso termostato metabólico, que faz que a gente tenha um equilíbrio, mesmo que esse equilíbrio seja para mais ou para menos. Existe a homeostase. Um exemplo, se a gente está com muito calor, a gente vai suar para manter a temperatura. Se a gente está com muito frio, a gente vai tremer para manter a temperatura. Gordura, a mesma coisa. Se você ajustar o seu termostato da gordura para o alto, isto é, se você comer alimentos que fazem com que a insulina se mantenha alta, ou que se você comer alimentos o tempo todo, a insulina vai se manter alta há muito tempo, e como a insulina ela não deixa você gastar gordura, você perder gordura, é o seu termostato. Então, se você quiser diminuir o termostato para que você queime a gordura, você tem que fazer com que essa insulina não fique alta o tempo todo. Você tem que ter vales de insulina, quer dizer, baixa de insulina. Então, não comer o tempo todo, frequentemente, não coma de 3 em 3 horas, e não coma alimentos processados e carboidratos artificiais. Combinado?
Deixe abaixo aí os comentários, o que vocês acharam, as perguntas, as dúvidas, para a gente ter noção e o que seria legal para eu conversar com vocês. Tá legal? Um forte abraço, é um prazer e estou aberto aqui para qualquer pergunta. Um grande abraço.